Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, poderosamente, seja todo bem-vindo a mais um dia com a Bíblia Viva. Gente, hoje temos um bloco incrível, capítulo de Romanos 13 a 16, vamos ler 4 capítulos, especificamente terminamos o livro de Romanos aqui com esses capítulos e seguirá o resumo do livro de Romanos. Perdão. Irmãos, hoje concluímos um dos livros mais profundos da Bíblia. Você tem noção disso? Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo explicou que o pecado da humanidade, ele explicou o pecado da humanidade, ele explicou a justificação pela fé, ele explicou a vida no Espírito, ele explicou a soberania de Deus e ele explicou a transformação da vida cristã. Amém, pessoal? Agora, gente, nos capítulos 13 a 16, Paulo mostra como viver essa fé na prática, no dia a dia. E nós veremos, em primeiro lugar, a vida cristã na sociedade, o amor como cumprimento da lei na segunda parte. Terceira parte, vamos ver a maturidade espiritual entre irmãos, parte muito importante. Quarta parte, a unidade da igreja, perdão, não menos importante. E, por fim, as saudações finais do apóstolo Paulo. Aleluia. Romanos termina lembrando que a fé verdadeira se manifesta em relacionamento e em vida prática. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pela profundidade do livro de Romanos. Que esta leitura não seja apenas conhecimento, mas transformação. Ensina-nos, Senhor, a viver o Evangelho nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos e na nossa caminhada diária. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, em Romanos 13, nós vamos ver o amor que cumpre a lei. Paulo começa ensinando sobre a autoridade e a vida em sociedade. Romanos 13:1, versículo-chave, fala: não há autoridade que não venha de Deus. Amém? Palavra-chave é autoridade. Claro, Deus permite estruturas de governo para manter ordem no mundo. Irmãos, mas o centro do capítulo é Romanos 13:10. Ouça, o amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Pegou a chave? O amor, pode escrever no comentário, o amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Aleluia. Jesus ensinou o mesmo princípio, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 37 a 40. Você pode conferir. Amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei. Jesus é revelado aqui como o cumprimento perfeito da lei. Aleluia. Irmãos, Romanos 14 fala da maturidade espiritual. Neste capítulo, Paulo trata de conflitos entre irmãos na fé. Alguns discutiam sobre alimentos, tradições religiosas e dias especiais. Mas Paulo, ele traz equilíbrio aqui. Em Romanos 14:17, versículo que complementa, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a palavra-chave é maturidade. Irmãos, essa parte é essencialmente importante para quem quer crescer em maturidade espiritual. Então, presta atenção. Primeiro, não julgar irmãos. Segundo, respeitar consciências. Terceiro, preservar a unidade. Quarto, Jesus é revelado como Senhor de todos os crentes. Oh, glória! Posso ver um glória aí no comentário? Aleluia! Senhor de todos os crentes, gente, é forte. Romanos 15 fala... Ai, perdão, gente. Ai, misericórdia, Pai. A missão do Evangelho. Aqui Paulo fala sobre unidade de missão. Versículo-chave está em Romanos 15:13, que fala: o Deus da esperança vos encha de alegria e paz no vosso crer. A palavra-chave é esperança. A esperança cristã não é otimismo, é confiança baseada nas promessas de Deus.
Outro texto forte é Romanos 15:20, que fala: Paulo declara seu chamado de levar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Irmãos, Jesus é revelado como Salvador para todas as nações. Aleluia. E finalmente, desculpa, gente. Finalmente, a igreja como família, aleluia. Este capítulo contém muita saudação, gente. Paulo menciona diversos irmãos que colaboram no ministério. Isso mostra algo importante. A igreja primitiva era uma comunidade viva de cooperação e serviço. O versículo-chave está em Romanos 16:20, que fala: o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Palavra-chave: vitória. Mesmo em meio às lutas, o final da história já está determinado. Jesus é revelado como vencedor final sobre o mal. Aleluia. Irmãos, no final eu vou lembrar os principais ensinamentos desse dia 55 de leitura. Estamos no nosso dia 55 de leitura e temos 180 dias de leitura. Pessoal, é forte. Gente, tem a Gólida Celeste no final também. Então vamos agora para a leitura do capítulo 13 de Romanos, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer de autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aleluia. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Perdão. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que é devido, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ouça essa palavra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O dia está próximo, e digo isto a vós outros que conheceis: o tempo já é hora de vos dispersardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aleluia. A tolerância para com os fracos na fé. Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil de fé, na fé, não, porém, para discutir opiniões. Importante. Um crê de tudo pode comer,
mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próximo o Senhor está em pé, ou cair, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morte para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Perdão. Quer, pois, vivamos ou moramos, somos do Senhor. Aleluia. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A liberdade e a caridade. Não nos julguemos para uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos capítulo 15, a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agrada a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome.
E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. A explicação de Paulo: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por fora de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém a circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Perdão. Os planos de Paulo. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões e, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo pede orações. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo recomenda a Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, já estamos no capítulo 16, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos e aos judeus, em tudo que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. As saudações pessoais. Saudai Príscila e Áquila, meus operadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênito,
primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Adrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da causa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros como com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. As admoestações. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração nos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, por isso me alegro ao vosso respeito, e quero-me que sejais sábios para o bem e simplices para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Aleluia. As saudações dos companheiros. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, gente, tremendo, eu amo demais esses capítulos. Chegamos no final do livro de Romanos. Logo já começamos amanhã com 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se prepare. Irmãos, aqui nós vemos o amor, que o amor resume toda a lei na primeira parte. Segunda parte, nós vemos a maturidade que evita julgamento entre os irmãos. Terceira parte, vemos o evangelho, que o evangelho é para todas as nações. Em quarta parte, nós vemos que a igreja é uma família espiritual, e por último nós vemos a vitória final que pertence a Deus. Aleluia. E a Gólida Celeste escreve no comentário: quem entende a graça vive em amor, unidade e missão. Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento maravilhoso, Senhor. Que alegria ler a Tua palavra, que alegria ter entendimento, ter discernimento daquilo que o Senhor quer transmitir, Pai. Obrigado pela profundidade desse livro de Romanos, que eu amo tanto. Que essa carta não fique apenas na mente, mas transforme o coração de todos aqueles que estão assistindo, que estão lendo, estudando. Ensina-nos a amar, a servir, a viver e em unidade, Pai, unidos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, que nossa vida seja testemunho do Evangelho e que possamos caminhar firmes até o dia da vitória final. Nós oramos em concordância em nome de Jesus. Amém, pessoal? Seguimos firmes, seguimos confiantes, seguimos com discernimento e seguimos
sobretudo 100% com Jesus. Até amanhã para iniciar o livro de Coríntios. Entretanto, eu vou já gravando o resumo, logo será partilhado. Que Deus abençoe você grande e poderosamente.